A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, amantes da EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Erivaldo Santos. Estou aqui para fazer um comentário da lição bíblica que está em nossas mãos. Essa lição é do terceiro trimestre e fala sobre a mordomia, os bens que a gente tem da parte de Deus, que Deus colocou em nossas mãos para a gente administrar. Lições bíblicas do terceiro trimestre, que fala sobre o tempo, os bens e os talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Deus tem nos dado tantas coisas, amados, para nós sermos mordomos, para nós sermos os administradores desses bens divinos. E uma das coisas que Deus nos proporciona é a adoração. É esta a mensagem que nós vamos trazer neste comentário desta EBD, sobre a lição 6, que fala sobre a mordomia da adoração. Um dos bens, um dos talentos que Deus nos proporciona é a adoração. Como nós devemos ser o mordomo desse bem tão precioso que é a adoração? Como nós devemos nos portar, conduzir esse bem tão precioso que Deus proporciona. Deus proporcionou esse bem, a adoração, para os anjos, amados? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos adoram a Deus, todos são adoradores, todos são seres que declara a grandeza de Deus. As plantas, o sol, a lua, as estrelas, toda a criação declara, adora ao nosso Rei. Nós também somos criaturas, filhos, Tem uns que são criaturas, outros são criaturas e filhos. Nós somos dois, Criaturas, além de ser criaturas, somos filhos também de Deus. Tem uns que só são apenas criaturas porque ainda não tem Jesus como Salvador. E quando a gente aceita Jesus, passa a ser, além de criatura, passa a ser filhos de Deus também, Então nós somos filhos do Senhor e que detemos em nossas vidas esse dom tão maravilhoso, esse bem divino que é a adoração. É nessa lição que nós vamos comentar nesse período de tempo, pouquinho tempo que nós estamos aqui. A lição 6 está datada do dia 11 de agosto de 2019. Essa lição vai ser ministrada nas classes dominicais, nas classes da EBD, no próximo domingo, dia 11 de agosto. E a epígrafe, o tema do texto é a mordomia da adoração. O texto áureo diz em João 4:23, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. É uma conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher no poço, naquele poço de Jacó, em que os discípulos foram comprar alimentos. Jesus ficou ali. Jesus teve que passar por Samaria. Diz a palavra de Deus que o Senhor ele teve que passar por Samaria. Interessante, amados, eu acho lindo que Jesus ele conhece o futuro, Ele sabia que aquela mulher estava precisando dessa palavra, estava precisando desse ensinamento, de como adorar, como ela devia se portar para expressar a adoração a Deus. Jesus sabia disso. Então, os discípulos foram na cidade comprar alimento e Jesus estava ali na beira do tanque. E quando Jesus estava ali na beira do tanque, aí chegou essa mulher e Jesus pediu água para ela, A gente lê o texto lá em João capítulo 4, a gente vê que Jesus inicia com um pedido. Jesus pediu água e Jesus disse para ela: olha, se beber dessa água vai tornar a ter sede, mas se eu der água se você beber a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Aí ela começou a conversar com Jesus, aquele diálogo, Jesus revelou coisas da vida dela, coisas que só ela e Deus sabia, e ela entendeu
que Jesus não era qualquer pessoa. Ela entendeu que Jesus era um profeta. Aí conversou com Jesus, né? Já pegou aquela intimidade, aquela pouca intimidade com Jesus. Sabia que era um profeta, e profeta tem coisas da parte de Deus, ensinamentos da parte de Deus. Aí ela fez essa pergunta. Se a gente vê no texto, esse textual foi um pouquinho antes de uma pergunta que ela fez para Jesus. Ela disse: olha, Jesus, tem uns que dizem que a adoração é aqui no monte, em Samaria. Outros dizem que a adoração é em Jerusalém. E aí, Jesus, o que é que o Senhor diz? Aí Jesus disse justamente essa passagem do texto áureo: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. E exatamente, amados, estamos no tempo em que os verdadeiros adoradores do nosso Pai, eles estão aqui, ali, além, estão em todos os lugares da face da terra. Está aqui no Brasil, está lá no Japão, do outro lado do mundo, está em todos os lugares. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não é no monte, não é apenas na igreja, não é apenas em lugares determinados, não. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Onde eles estiverem, eles adoram o Pai. Como adorar a Deus, né? Como se deve adorar a Deus? A gente vai entender aqui, né, na lição. Quando a gente for aqui entrando na lição, a gente vai entender como adorar, como se portar, como se ser um mordomo desse bem tão maravilhoso que o Senhor nos proporciona, a adoração. A verdade prática diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. É verdade, amados. Tem tantas pessoas que estão se sentindo bambambam, estão se sentindo celebridades, estão se sentindo estrelas. Chegam até a dizer: eu sou o top. Fulaninho, ciclaninho nem se compara a mim. Rapaz, tem muitos que estão se sentindo a última bolacha do pacote. Cuidado, cuidado. Já vou deixar aqui um alerta para mim e para você. Tenha cuidado, porque esse bem que Deus nos concedeu para nós sermos um mordomo não é nosso. Esse bem é de Deus. Foi Ele quem nos deu. Se Ele nos deu, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. Agora não queira passar os pés pela mão, não, porque teve um ser que tentou passar os pés pelas mãos, quis ser o bambambam, quis ser o top. Sabe onde é que ele está? Distante da presença de Deus, distante de Deus, distante de Deus. Deus preparou para esse ser, sabe o que? Um lago de fogo que arde com enxofre, tá? Então, pise devagarinho, vá devagar, porque esse bem, esse talento que Deus concedeu para mim, para você, não é nosso, é de Deus. A gente deve ser mordomo, a gente deve cuidar, a gente deve zelar, deve colocar em ação esse dom, esse talento, esse bem. Nós devemos ser mordomos, mas com cuidado, com raciocínio. Tenha cuidado, não faça besteira, porque Deus, Ele é um Deus que Ele abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Já fica desde já um ensinamento para todos nós. Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Tenha cuidado com esse bem que Deus colocou em nossas mãos, essa mordomia da adoração. Na leitura diária, meus amados irmãos, fala sobre os magos, né, que prostraram-se diante de Jesus. Os magos entenderam que o Senhor Jesus, Ele é o Deus que merece a adoração. Prepararam presentes e foram ter com Jesus, chegaram lá, adoraram ao Senhor Jesus, deram presentes. Exemplo, né, que esses magos deixam para a gente, que nós devemos presentear o nosso Deus. E o maior presente que o nosso Deus fica satisfeito conosco, quer que a gente dê, é a nossa vida. A nossa maior adoração a Deus é a nossa vida. Amém? Também aqui na leitura diária fala sobre o Pai busca os verdadeiros adoradores.
Isso está escrito em João capítulo 4, versículo 20 a 24. A verdadeira adoração, não se engane, amados. Muitos estão cantando, estão louvando, mas muitos estão fazendo isso para o seu próprio ego, para satisfazer as suas emoções, para balançar o público. Então, qual é a motivação de você louvar? Qual é a motivação de você e eu cantar? Tenha cuidado. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai, não é a criatura. Os verdadeiros adoram o Pai, em espírito e em verdade. A quem você está dirigindo a sua adoração? A quem você está destinando a sua reverência no louvor, na música, né? Nos instrumentos musicais? A quem você está dedicando isso? É ao Criador ou é à criatura? O Pai procura os verdadeiros adoradores para adorá-lo, adorar a Ele em espírito e em verdade. Não é a criatura, não, é ao Criador. A adoração deve ser destinada, dirigida ao Criador. Ainda na leitura diária fala aqui o culto racional. E essa adoração, ela tem que ser racional, tem que ser com razão naquilo que está fazendo. Tem tantos que estão cantando aí, né? Louvores, hinos, mas não é aquela coisa racional que está sendo dirigida para Deus. Está sendo dirigida e motivada a qualquer outro ser. Está errado. Se não for uma adoração racional direcionada a Deus, não está certa. Só se for direcionada para Deus. O raciocínio daquele louvor, daquela adoração, daquele hino, ela tem que ser direcionada, a intenção tem que ser direcionada ao Pai. Se não for direcionada ao Pai, está errada. Tem que ser direcionada ao Pai para estar certa. Glória a Deus. Ainda na leitura diária fala sobre glorificando a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. É um tipo de adoração, é uma das maiores adorações que Deus inspira, né? Na presença de Deus, é quando a gente adora a Deus com a nossa vida, com o nosso ser. Muitos são deficientes do ouvido, deficientes da boca, não conseguem falar, não conseguem ouvir, mas eles entendem que Deus é o Criador de tudo, de todos. Deus, Ele é altíssimo, grandioso. Então, quando a gente entende isso, coloca a nossa vida na presença de Deus, mesmo que a gente seja um deficiente, não consiga expressar em palavras a grandeza de Deus, mas quando a gente se coloca a nossa vida, nosso ser, diante de Deus, para servir a Deus, para ser servo de Deus, isso já é uma adoração. Adorando a Deus no corpo, né, e no espírito. É uma adoração já a Deus, mesmo sem palavras. Mesmo sem palavras, é uma adoração para o Senhor. Ainda na leitura diária, temos adorando na beleza da sua santidade. Quando a gente está se reunindo, congregando, né? Todos nós juntos ali, adorando a Deus na beleza da santidade do Senhor. Isto é bom, isso é maravilhoso. Muitos adoram até sozinho, né? No seu quarto, na sua casa, na sua sala, no banheiro, né? Muitos adoram sozinho, muitos adoram em grupos, nas igrejas, nos congressos, sei lá, mas o importante é que essa adoração seja direcionada a Deus, adorando na beleza da santidade do Senhor. Jesus, aqui a leitura diária, no sábado, em Mateus 26:39, Jesus prostrou-se em oração diante do Pai. Até o nosso Jesus, ele se prostrava diante de Deus, conversando com Deus, adorando a Deus. Aquele diálogo maravilhoso. Isso é um tipo de adoração também. A adoração, ela se manifesta em várias áreas. Ela se manifesta com palavras, ela se manifesta com a vida, né? No corpo material,
ela se manifesta com louvor, ela se manifesta com oração. A adoração a Deus se manifesta de várias formas. Então, como a gente deve ser o mordomo dessa adoração, dessa expressão do nosso ser para o Criador. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículo 19 a 26. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que agora, crê-me que a hora vem, que neste monte. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que vós sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: Eu sou, eu que falo contigo. Essa é a leitura bíblica em classe, que está no livro de João, capítulo 4, versículo 19 a 26. É o diálogo, né, de Jesus com aquela mulher samaritana que foi buscar água no poço de Jacó. E Jesus explicando a ela, dizendo a ela como seria, a partir daquele momento, a verdadeira adoração. Seria em espírito e em verdade, independente de qualquer lugar. É em espírito e em verdade, aqui, ali ou além. Comentário, a introdução do comentário. Aí vem aqui o primeiro tópico, que fala sobre o que é adoração. O segundo tópico é como adorar a Deus. O terceiro tópico, gestos e atitudes na adoração a Deus. São 3 pontos que essa lição traz para nós. Como devemos adorar é o segundo ponto. O terceiro ponto, gestos e atitudes na adoração. E o primeiro ponto é o que é a adoração. Desde já, vamos entrar aqui no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, ele trata de três itens. Ô Marco, boa, beleza Marco? Tranquilidade.